Você está assistindo Memória BTU, entrevista com o João Carlos Figueroa, que está falando de alguns marcos do desenvolvimento da nossa cidade, em comemoração aos 162 anos de Botucatu, que é comemorado em 2017. A gente acabou de falar da formação da cidade, do desenvolvimento inicial de Botucatu, e agora a gente passa para o próximo marco importante para Botucatu ser o que é hoje, que foi o ciclo do café, que surgiu em meados do século XIX, né? Ele começava a despontar e até se sobrepor às demais atividades, que era o cultivo e a exportação de café. Aqui em Botucatu, como que se deu esse ciclo? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar o que Botucatu produzia. Não é? Ele conseguia colocar para fora das suas divisas, conseguia colocar aguardente, cana, porcos, arroz, feijão. E o café começou a despontar, tem registro na Câmara, em 1863, tem registro. Começou a despontar em 1863 como um município promissor para o cultivo do café. E ele ainda não trabalhava na produção para exportação. Isso só vem acontecer com as primeiras fazendas. Temos um marco de primeira fazenda, seria a Fazenda Lajeado, que foi criada em 1870, através do corte das árvores, da abertura dos campos e do plantio, por plantadores de Rio Claro. A patronesse da Praça, Isabel Arruda, né? Ela e seu marido foram sócios do capitão Tito Correia de Mello, e mais 2 produtores que vieram para Botucatu para plantar café. O capitão Tito, ele era genro do capitão Zé Gomes Pinheiro, e era uma pessoa que havia sido, em Rio Claro, o primeiro secretário da Câmara de Rio Claro, e um professor de primeiras letras famoso naquela cidade. Um professor nessa época tinha grande destaque, porque quem é que sabia ler e escrever? O padre, o jornalista e o professor, né? E o professor Tito Correia de Mello, ele teve uma trajetória extremamente interessante, porque ele vai dali para Itapetininga e de Itapetininga para Botucatu, já casado com a filha do capitão José Gomes Pinheiro, que era de lá, era de Itapetininga, né? E eles implantam, não a primeira, mas a mais significativa unidade de produção de café para exportação. Então, a gente pode dizer que isso é um marco. O café, ele tinha um problema aqui nessa região, que era a geada. Geada, ele queimava muito. E eles descobriram que o café, na encosta da serra, da cuesta, não era atingido por geadas. Talvez pela altitude, porque ali era um pouquinho menos frio, alguma coisa. Então, o café também acabou determinando uma grande devastação na mata de encosta. E praticamente revelou o núcleo urbano, porque era ela que protegia esse núcleo urbano, que era acessado apenas por pequenos caminhos, né, por picadas. Nós, em 1870, é importante dizer isso, o sistema de transporte praticamente era só o carro de boi. Em 1866, vem para cá o nosso primeiro núcleo de colonizadores, que eram americanos sulistas, que perderam a Guerra da Secessão para os nortistas, né? E que se alojaram na região de Piapara, antigo distrito de Alambari, e ali passaram a implantar algumas culturas que eles haviam trazido. 1866, logo coincidentemente com a Guerra do Paraguai. Eles perdem lá e vêm para cá.
num sistema de imigração e se fixam em vários lugares. Tentaram Iguape, tentaram Campinas e acabaram se alojando em Brotas, Limeira, Americana, Lençóis e Botucatu. E em Botucatu eles implantam a cultura da melancia, o algodão, mais do café. Eles também têm uma grande contribuição, porque eles viram produtores de café. Então você junta os imigrantes internos, migrantes internos, gente que vem para cá em busca de terras baratas e ainda não devastadas, não cultivadas, e abrem grandes fazendas. Você junta os colonizadores americanos do Sul, que vêm com capital para propriedades, né? Pouca gente sabe disso, né? Que aqui teve pouca gente, pouco. Foi uma colonização que perdurou durante mais de 60 anos. De 1866 a 1900, de 1866 a 1906, aproximadamente, ainda tínhamos americanos vivos e estão enterrados aí no Portal das Cruzes, né? Mas é uma história muito interessante e eles contribuem com o conhecimento deles. E eu estava falando deles por conta do transporte e eles acrescentam algumas coisas à lavoura brasileira, que é o arado, né? A serra d'água e o transporte sobre trolleys. O trolley, ele é uma charrete com suspensão. Você só andava naquela ocasião transportado por carro de boi, duro, lento. O trolley que eles trouxeram inovou do ponto de vista de transporte rápido e puxado por cavalos, não mais por burro, por bois, né? Então, esse acesso ao Alto da Serra ficou mais fácil. E eles transitaram muito entre Americana e Botucatu, contribuindo dessa maneira para que a cidade também fosse colonizada culturalmente, economicamente, e foram os responsáveis, os americanos, por um núcleo de educação extremamente importante em nossa cidade, que foi a Escola Americana ou Escola Botucatuense, que era uma filial do Mackenzie College, que era uma escola presbiteriana, né? O café, então, ele traz para a nossa cidade uma sofisticação. E ele é o principal motor do desenvolvimento para os próximos, a partir de 1870, próximos 60 anos. De tal maneira tão forte que ele permitiu que aqui o município, através de sua arrecadação, tivesse recursos para implantar uma série de vantagens, de recursos urbanos a trazer para a nossa cidade um certo conforto. Luz elétrica, água encanada, coisa que pouca gente sabe, esgoto tratado em 1916. Esgoto tratado. O que cidade tinha naquela ocasião no Brasil? Uma coleta, afastamento e tratamento de esgoto. Era precoce. Aqui tinha, era precoce. Né? Um núcleo de escolas e conjuntamente com escolas públicas que foram criadas. As principais entre elas, o Cardozinho, Grupo Escolar Cardoso de Almeida, e a nossa primeira escola pública secundária, que era a antiga Escola Normal, que é hoje o IECA, de 1911, e cujo prédio foi inaugurado em 1916. Cardozinho, em 1895 a escola, em 1897 o prédio. Junto com esse conjunto de escolas públicas primárias, que seria o fundamental, e secundárias, ainda fundamental, porém segundo ciclo, vieram as escolas de religiões confessionais. Em 1909, Botucatu tem instalado o seu bispado e a primeira providência do primeiro bispo, Dom Lúcio, foi trazer para cá o seminário. E ele constrói o que é hoje o La Salle. Era o seminário. Aquele era o seminário, né? E para dirigir o seminário, ele traz uma ordem
religiosa da França e entrega a direção do seminário para ela. E se instala em Botucatu, mandando chamar também de Roma, de Milão, perdão, as Santa Marcelinas, as irmãs. E constitui em 1914, já funcionando em 14, seminário de 11, a Santa Marcelina de 14 constitui a primeira escola para meninas. Agora, vocês imaginam, uma cidade na boca do sertão, daqui para lá era mato. Ela só poderia ser como ter um significado tão importante como ela teve, que seria o último sinal civilizatório. Não por acaso, nesses primeiros 20 anos do século XX, nós tivemos uma tentativa de montar um colégio salesiano no Bairro Alto, que parou por várias razões, parou nos alicerces. O seminário, que depois passou a ter a sua escola secundária confessional, né? Religiosa católica. As duas escolas públicas e a escola presbiteriana, que era a escola botucatuense ou escola americana, porque eram os americanos da missão de Nashville que dirigiam, eram missionárias, né? Que passaram, educaram várias gerações, né? Então, você tem uma composição econômica, e o café era o motor disso, e teve um resultado positivo, que é a água tratada, o esgoto afastado, captado, afastado e é tratado. Teve o conjunto de escolas que fizeram a formação, e daí o núcleo urbano precisava ficar bonito, criaram os jardins públicos. O primeiro deles, muito bonito, hoje desaparecido, era um jardim que ficava na Praça 15. Nós temos a nossa Praça 15, que é comemorativo da República, né? Que hoje é onde está o NELI, a OAB, o Centro Cultural e a Prefeitura. Aquilo era um jardim. E na frente, na porta do BTC, ficava o novo prédio da Câmara, né? A Câmara teve um prédio em frente ao Banco do Brasil e outro ali, 2 andares, lindo, né? Mas que foi demolido. Ele era um formato Câmara-Cadeia, como era aqui. Depois, posteriormente, nos anos 20, quando os serviços do Fórum passaram aqui para o prédio já construído, onde vai ser a Pinacoteca, o formato já proposto era outro, era Fórum Cadeia. A Câmara ficou sozinha, lá no prédio onde é hoje a porta do Botucatu Tênis Clube, né? Então, a cidade teve o seu primeiro jardim, em 1901, lindo, lindíssimo, lindíssimo, né? Lindíssimo, as fotos mostram isso. E teve o segundo grande jardim, que é o que está hoje vivo, inaugurado em 1916, 24 de maio, que é esse o Jardim da Catedral, né? Então, a Catedral Velha... No passado foi comemorado até o centenário. Foi o centenário do jardim. É o único jardim que durou 100 anos em Botucatu, porque os demais foram sendo substituídos, né? E a cidade também, ela experimentou já tardiamente uma sofisticação na Praça do Para Todos, com um jardim belíssimo, muito bonito, que substituiu um pequeno desenho comemorativo um obelisco da Independência. Em 1922, resolveram fazer ali um pequeno obelisco com uma cápsula do tempo. Ninguém sabe se foi tirado do chão ou não. A ideia era abrir em 2022, 100 anos depois, né? E fizeram um jardim muito bonito, em estilo francês, muito bonito, cheio de águas, de árvores, né? Isso em 1930, também substituído em 1967 pela configuração que você tem hoje. E isso tudo foi o café que proporcionou, porque além dessas melhorias que a Câmara pôde realizar, não tinha prefeitura naquela época, Câmara e vereador, ela tinha os seus vereadores que elegiam um intendente, que era o braço executor da Câmara. Além dos impostos que a Câmara recolhia e aplicava,
com todos esses benefícios, água, luz elétrica em 1907, né? Também, eu esqueci de falar, esse café proporcionou a que a cidade tivesse um núcleo industrial muito grande. Um núcleo industrial, porque, veja bem, as distâncias não permitiam que viesse para cá o abastecimento de tudo. Eles tinham que produzir calçados, eles tinham que produzir macarrão, eles tinham que produzir chapéus, eles tinham que produzir, industrializar tudo que era produzido para fornecer para as fazendas de café, os colonos. Eu já vou falar dos colonos também, que foram a força de trabalho propulsora do nosso desempenho da agricultura do café. Eles tinham que fornecer às fazendas tudo o que eles precisavam, tudo o que os colonos precisavam. Os colonos não tinham tempo de ter a sua roça de arroz, sua roça de café, sua criação de gado. Eles tinham que trabalhar. Levantavam às 4 da manhã e voltavam esgotados com todas as suas famílias. Os italianos levavam mulheres e meninos para puxar a enxada. Eles ganhavam um lote de café para tomar conta e recebiam uma paga por isso anualmente. Agora, quem abastecia? Então, tornou-se hábito os colonos, tanto os italianos, espanhóis, os alemães, virem para a cidade e irem nos armazéns que forneciam para marcar e receber no final do ano tudo o que eles precisassem. Querosene para a iluminação, né? O óleo, o sal, o açúcar, nada disso era produzido, né? E aí coube à indústria local uma vocação de produzir máquinas para o benefício do café e arroz. Foi entre as principais o Blasi e o Milanese, que tiveram uma produção de máquinas para a agroindústria do café grande e que chegaram a exportar para fora do nosso país, mas que conseguiram abastecer as fazendas de café com suas marcas. Além de implementos, arados, né? Enxadas, uma indústria metalúrgica forte nós tivemos aí em função do café, da agricultura, e alimentícia em função do café, da agricultura. E o café, você disse que ele foi o motor de todas essas áreas, e como que a ferrovia também se encaixa nessa história? Atrás do café veio a ferrovia. Por que ela veio para cá? Né? A Sorocabana foi criada em 1873. Ela é uma cisão da Ituana. A Ituana imaginava um projeto e houve uma cisão de vocação, de ideias. Porque os que fundaram a Sorocabana imaginaram voltar a Sorocabana para buscar o café produzido no interior. A Ituana também, né? A Ituana chegou a produzir, chegou a implantar seus trilhos até o distrito hoje de Artemis, à beira do rio Piracicaba. E dali, através de uma companhia de navegação, ela veio buscar para o lado de cá, Companhia Paulista de Navegação, a vapor. Ela veio buscar as sacas de café produzidas do lado de cá do rio Tietê. A Sorocabana preferiu não arriscar e trouxe lentamente seus trilhos, serpenteando em busca de fazendas com maior produção. Uma delas, a fazenda do Conde de Serra Negra, em Vitoriana. Essa linha hoje está desativada e tirada do chão, porque ela foi substituída já nos anos 40 e 50 pelos 2 túneis. Né? Mas ela passava por ali. Ela vinha de Juquiratiba, serpenteava em busca de algumas fazendas, passava por Vitoriana, aonde a carga de café produzida em 3 unidades do Conde de Serra Negra embarcavam,
e seguia para São Paulo. E dali subia para Botucatu e ia buscar outras áreas, porque a intenção da Sorocabana era procurar uma nova produção de café que já estava acontecendo naquela região quente de Agudos, de Lençóis, Agudos e Bauru, que era uma região livre de geadas e muito produtiva. Nós tivemos grandes plantações em Botucatu. O conde de Serra Negra, que é o Manuel Ernesto Conceição, ele tinha 600 mil pés produzindo nas 3 unidades dele. Fazenda Vila Vitória, Chalé e tem mais uma aí que eu não estou lembrado. Vala. E tinha um irmão, que era o dono da Fazenda Lajeado, com mais 600 mil. Foram as maiores produções nossas. Em 1920, existe um inventário publicado numa revista, num almanaque de Botucatu, que somado esse inventário dá 12 milhões de pés de cafeeiros. Metade produzido por grandes propriedades, a outra metade por pequenas propriedades, que tinham 12 mil pés, 15 mil pés. Nós já estávamos em 1920, há 30, 40 anos da imigração, e algumas famílias, de tanto trabalhar, já tinham um dinheirinho e compraram terras baratas do lado de Rubião Júnior. Rubião Júnior era tido como um distrito italiano. Até hoje, essas pequenas propriedades estão na mão de descendentes. E ali se produzia metade do café produzido em Botucatu, estava em Rubião Júnior, saído dali. Rubião Júnior, um pouco em Pardinho, Ribeirão Grande, eram núcleos bons também, de pequena propriedade. E um pouquinho de pequena propriedade em Vitoriana. Mas lá, nessa parte da serra, no baixio da serra, na encosta, estavam as grandes propriedades produtoras de café, porque lá não dava geada. E foram as primeiras. Então nós tivemos ali, tivemos o resultado desses 12 milhões de pés divididos entre grandes proprietários. Algumas fazendas eram propriedades de empresas agrícolas, já não era mais só um proprietário, um fazendeiro. E tivemos as pequenas propriedades. Eu acho que isso foi uma vantagem, distribuiu bastante renda, porque nós tivemos uma somatória grande de pequenos proprietários trabalhando para exportação, para totalizar os 12 milhões de pés que produziam para exportação. E aí a gente chega na década de 30, que teve a crise do café no Brasil, teve a quebra da Bolsa de Nova York, a queima de safras e tal. E como que o café perdeu essa importância aqui em Botucatu também? Como que foi aqui em Botucatu? Bom, antes de 29, nós tivemos uma geada grande em 1918. Eu já li gente comentando, dizendo que isso foi uma sorte, porque o café vinha adquirindo mercado para toda a produção dele no mundo inteiro, mas já estava saturando. 18, quando aconteceu a nossa geada, ele só adiou a nossa quebra, porque menos café, o preço se mantinha. Só que passou esse período, nós chegamos a uma crise de superprodução mundial que levou à quebradeira com a Bolsa de Café em Nova York, porque o café produzido custava mais caro do que vendido. E aí fazer o quê com o café? Né? O governo Getúlio Vargas, em 1930, ele compra a safra. Não adiantou. As fazendas foram à bancarrota. E aqui também. E, mais uma vez, o capital financeiro venceu, os bancos que financiavam ficaram com as fazendas, os fazendeiros foram liquidando suas propriedades, houve uma tentativa de substituir pelo algodão, que também não deu certo, ou deu certo durante um período, de maneira que a gente chegou nos anos 50 com um dilema. E agora? O campo vai fazer o quê? Né? Já não tem o café, já não tem o algodão, a agricultura de alimentos acabou não dando resultado nesta região, milho e arroz. Então, no período do centenário da cidade, marca um período em que os proprietários de terra estavam preocupados em encontrar uma vocação. Fizeram reuniões, teve uma semana ruralista, em que se discutiu as opções.
Vou dar um exemplo. Jaú escolheu a cana-de-açúcar. Não era novidade, né? Não era novidade, mas ela não tinha outro caminho, porque o café quebrou lá também. Jaú, a economia dependia do café. São Manuel dependia do café. Botucatu escolheu o gado, a pecuária. Então nós vamos atravessar um período de 60 anos em que o gado de corte, ele ocupou o espaço todo que antes era ocupado por fazendas de café, né? Substituiu a cultura pelo plantio da grama, né? do pasto, e o gado engordava nesta região. Nós tivemos um período tropeirista local em que muitos boiadeiros trabalhavam para proprietários de fazendas indo comprar gado nascido nas regiões mais distantes, no Pará, no Mato Grosso, né, no que hoje é Rondônia, né, e traziam para cá engorda. Foi o período romântico em que as novelas discutem muito o gado sendo tocado pelas estradas e vindo a pé, né? É um período que muita gente mais tem a minha idade, um pouquinho mais que eu, se lembra do gado passando pela Rua Amando, pela Rua Curuzu e procurando descer pela serra de Santo Antônio, Piapara, para ir ocupar os pastos na região debaixo da serra. Então, esse período é o período que marcou a pecuária de corte, né? Porque daí o gado era levado para os frigoríficos, né? Esse período é um período longo e ele gerou um poder político forte, porque era entre os pecuaristas que deles é que saíam os prefeitos, os vereadores, né? Aí é a expressão política do poder da principal atividade econômica que o município tinha, que a indústria ela estava engatinhando. Nós tivemos uma história paralela da indústria, né? Nos anos 50, houve uma tentativa de industrialização que deu certo. Eu digo que deu certo. Algumas pessoas falam que fecharam algumas indústrias, mas nós criamos indústria metalúrgica forte, enquanto aquelas velhas indústrias metalúrgicas que trabalhavam para o café estavam mudando, diversificando o seu produto, fazendo portões, já fazendo fundição de respiro para porão das casas. Nós tivemos o surgimento de algumas indústrias na área de usinagem, a Petrac, a Mecatral, que deram origem ao Mundimix, que está hoje aí. E tivemos o surgimento da nossa primeira indústria de aeronáutica, que era o Marial. O Marial era uma oficina de aeronaves que tentou industrializar um avião, um protótipo, não deu certo, e homologá-lo junto ao Ministério da Aeronáutica. Mas isso em 1953. Em 56, a Neiva, Sociedade Aeronáutica Neiva Limitada, começa a produzir os Paulistinha, quase na mesma ocasião, anos 50. Né? Então nós tivemos assim, tentativas de superar aquela situação não muito próspera, que havia provocado um esvaziamento e uma diminuição do nosso crescimento, até um encolhimento populacional. Nós tivemos foram tentativas que procuraram resolver esse problema. Período só superado com o advento do nosso núcleo de escolas médicas ou universitárias. É o nosso próximo assunto. Esse bloco a gente vai encerrar agora com o fim do ciclo do Café de Botucatu. Você está assistindo Memória BTU, entrevista com o historiador João Carlos Figueroa. Espera um pouquinho que ainda tem mais uma parte dessa história.